fim dos 25% e do preço fixo. Calma, não é bem assim. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e nos últimos dias circulou por aí a notícia de que o preço fixo da Uber teria acabado. Isso é mentira. Também disseram que era o fim dos 25%. E isso também não é bem assim. Esta frase não está 100% correta. Antes de continuar com as explicações, gostaria de dizer para vocês que a partir dessa semana, uma vez por semana, eu vou fazer uma live no meu Instagram para responder as dúvidas de você, motorista, passageiro ou simplesmente um fã aqui do canal. Muita gente manda muitas dúvidas por mensagens no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no e-mail, enfim. É humanamente impossível responder todo mundo, são muitos inscritos aqui no canal. Sendo assim, a melhor maneira que eu encontrei para responder as dúvidas de vocês é fazer uma live lá no Instagram, que parece ser o lugar melhor para fazer isso. Então vou tentar fazer todas as quartas-feiras, mas pelo menos uma vez por semana. A partir dessa quarta-feira, eu já vou começar a fazer esses vídeos ao vivo, respondendo as dúvidas de vocês. Então se você quiser ter um contato um pouco mais próximo comigo, me segue lá no Instagram. O meu Instagram é fácil, é @uberdomarlon. Bom, voltando ao assunto, eu gosto de ser bastante íntegro na comunicação que eu faço aqui no canal. Por mais que a notícia seja boa ou seja ruim, a integridade é bastante importante. Vamos lá, dia 19 de março a Uber soltou no seu blog um artigo com o título "A Uber tem novidade para você e para seus ganhos". Bom, vou deixar o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Onde você pode acessar e ler. E eu peço por favor que leia, tá bom? Algumas pessoas leram e entenderam de maneira equivocada, e esse vídeo aqui é para esclarecer. Para entender isso, precisamos voltar um pouquinho no passado e entender no início, pelo menos em 2015, quando eu comecei a trabalhar, como eram os pagamentos das corridas Uber e como eram os pagamentos para os motoristas. Lá no início funcionava da mesma forma que um taxímetro. Tinha um preço base, tipo uma bandeirada do táxi, né? Mais um valor por quilômetro e um valor por tempo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando isso, se chama Uberímetro. Vou deixar aqui no card aqui em cima e você pode dar uma olhadinha. Basicamente, no aplicativo de passageiro aparecia uma estimativa de valor. Por exemplo, uma corrida vai dar de 22 a 25 reais. O passageiro chamava, o carro fazia a corrida e digamos que, por exemplo, dava 23 reais a corrida. A Uber então ficava com 25% do valor e passava 75% para o motorista. Daí, tempos atrás, a Uber inventou o tal do preço fixo. Ou seja, segundo a Uber, o sistema dela, os algoritmos dela, conseguia prever o futuro. Tipo uma mãe de Ná, uma bola de cristal. E aí a Uber conseguiria dizer com certeza o tempo e a distância exata que o carro ia levar para levar o passageiro. E assim a Uber já mostrava o valor exato da corrida para o passageiro. E cobrava esse valor mesmo. E aí pagava, ou na verdade ainda paga, a diferença, os 75% para o motorista. Um ponto importante é que não é só os 75%, viu? Ainda tem o tal do custo fixo. Então é o valor que o passageiro paga, menos o custo fixo, menos 25%, e aí sim a gente tem o valor do motorista. Para saber mais sobre o custo fixo, tem outro videozinho que eu vou deixar por aqui. O problema do preço fixo é que essa bola de cristal da Uber era meio paraguaia. E aí o preço fixo representava normalmente menos do que o motorista fazia em questão de distância e em questão de tempo da corrida. Às vezes o trânsito era maior, às vezes o passageiro queria fazer um caminho diferente do que o planejado inicialmente, às vezes o passageiro queria passar na padaria e esperar um pouquinho para comprar um pão. Ou seja, imprevistos aconteciam que faziam com que deixava a corrida um pouco mais longa ou um pouco mais demorada. E no final, o motorista acabava sendo prejudicado. Entretanto, era justo recebermos o valor que está lá no contrato que a Uber tem com a gente, motorista. Né? Dizia lá o preço por quilômetro, os 25% da Uber, os 75% do motorista, e a gente não estava recebendo aqueles 75%, não estava recebendo de acordo. Como eu sou um cara da solução e não da reclamação, quando aconteceu isso, para resolver o problema, eu criei um aplicativo chamado Rebu. Esse aplicativo teve mais de 100 mil downloads e basicamente ele fazia o cálculo de uma corrida e gerava um texto para você copiar e colar e reclamar lá para a Uber em relação àquela corrida. A Uber corrigiu o valor tanto para o passageiro quanto para o motorista e aí o motorista recebia o valor justo pela corrida.
Esse aplicativo foi bastante importante. Ele ajudou a colocar de volta no bolso dos motoristas, segundo os relatórios que eu puxei do aplicativo, mais de 1.700.000 reais. Ou seja, o cálculo das diferenças foram todos registrados e o valor de mais de 1.700.000 reais foi o valor que o aplicativo calculou em pequenas corridas, colocando esse dinheiro no bolso de você, motorista. Eu lembro que quando eu lancei esse aplicativo, um gerente da Uber me ligou, e nem é mais gerente hoje. Ele me ligou e dizendo: Pô, me beija primeiro, né? E tem gente que ainda acha que eu sou funcionário da Uber. Bom, em algumas cidades do Brasil, esse aplicativo Rebu funciona até hoje. Em outras cidades, a Uber parou de corrigir os valores das corridas individualmente e passou a corrigir semanalmente. Nesse recálculo, a Uber via o valor que o motorista deixou de ganhar e somava a mais, ou então aquelas que ele ganhou a mais, ela diminuía. Sim, esses casos também acontecem. E aí pagava o valor total correto e justo para o motorista. Entretanto, esse recálculo muitas vezes também não funcionava. Não era toda semana que o recálculo acontecia nas nossas contas. E no final, o preço fixo ainda incomodava nós motoristas. Foi aí que agora, 19 de março, a Uber oficializou a novidade. O preço fixo para o passageiro continuará existindo, mas para o motorista não vai mais receber o preço fixo menos os 25%. E sim, o motorista vai receber o preço justo pelo quilômetro rodado e pelo tempo gasto em viagem. Ou seja, o preço fixo continua existindo, mas o pagamento para o motorista não está atrelado ao preço fixo. Caso tenha uma diferença entre o preço fixo e a viagem realizada, a Uber assume esse prejuízo, descontando dos 25% dela. Por isso que algumas pessoas disseram que era o fim dos 25%. Mas nada a ver. Não é o fim, ele continua existindo. Mas pode ser que algumas corridas, pela Uber assumir o prejuízo, aí fiquem 24%, 23%, alguma coisa assim. Lembrando também, caso o motorista faça uma rota melhor do que calculado pela bola de cristal lá da Uber, a Uber passa a ganhar até mais do que 25%, 26%, 27%, 28%. No final das contas, essa notícia é muito boa para nós motoristas, porque é o justo. Assim, a própria Uber assume o prejuízo do preço fixo calculado errado por ela. Por enquanto, segundo a Uber, não é todas as cidades do Brasil que tem isso. Por enquanto está em São José dos Campos, aqui em São Paulo, Vitória do Espírito Santo, Maringá no Paraná, Londrina no Pará, Cuiabá no Mato Grosso e Natal no Rio Grande do Norte. Segundo a Uber, em breve essa mudança será lançada para todo o Brasil. Estou ansioso que chegue aqui em São Paulo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa mudança e me segue lá no Instagram, que quarta-feira eu vou fazer a primeira live lá no Instagram para tirar todas as suas dúvidas. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Yeah.